E aí, pessoal, tudo pronto? Vamos mergulhar hoje num tema que é figurinha carimbada em qualquer prova de civil e para o Ministério Público, então, nem se fala. Defeitos do negócio jurídico. A gente vai fazer aqui uma revisão completa, passando por conceitos, prazos e todos aqueles detalhes que na hora da prova fazem uma diferença gigantesca. E para já aquecer os motores, vamos começar com o pequeno teste. Olha só, já trago aqui duas perguntas que são a cara do concurso. Saber diferenciar lesão de estado de perigo e, principalmente, acertar o início do prazo decadencial na coação são aqueles pontos clássicos que derrubam muita gente. Mas fica tranquilo, porque até o final dessa nossa conversa, essas dúvidas vão estar mais do que resolvidas. O nosso caminho hoje está bem traçado. Primeiro, a gente vai localizar onde esses defeitos se encaixam na estrutura do negócio jurídico. Depois, vamos passar um por um pelos vícios de consentimento, abordar o vício social, que é a fraude contra credores, e fechar com aquele resumão de prazos e um quadro comparativo para consolidar tudo. Então vamos lá, nossa primeira sessão. Antes de sair decorando cada defeito, a fundamental é a base de tudo, entender onde eles se encaixam. A falha não acontece em qualquer lugar, não. Ela tem um endereço bem específico na estrutura do negócio. E para isso, não tem ferramenta melhor do que a famosa escada pontiana do mestre Pontes de Miranda. A gente tem que lembrar sempre dos 3 degraus: o da existência, o da validade e o da eficácia. Os defeitos que a gente está estudando hoje, eles atacam, olha só, o segundo degrau, o plano da validade. É nesse degrau que a gente pergunta: essa vontade, que a gente já sabe que existe, ela foi livre? Foi consciente? Se a resposta for não, pronto, temos um vício. E ainda dentro desse plano da validade, o negócio pode ser considerado nulo ou anulável. A nulidade absoluta é a sanção mais grave porque ela mexe com a ordem pública. Já a anulabilidade, que a gente chama também de nulidade relativa, está ali para proteger interesses privados. E o ponto crucial é esse. Os vícios que a gente vai ver agora, como erro, dolo, coação, a consequência regra para eles é a anulabilidade do negócio. Agora sim a gente entra na primeira grande categoria de defeitos, os vícios de consentimento. A ideia aqui é simples. A vontade que foi declarada não bate com a real intenção de quem praticou o ato. Vamos começar com os dois mais famosos. O erro que está lá no artigo 138 do Código Civil, pensa assim, é quando a pessoa se engana sozinha. Ela tem uma percepção totalmente equivocada da realidade. Sabe? Aquele exemplo clássico de comprar um anel achando que é de ouro quando na verdade é só latão? Esse vício torna o negócio anulável. Mas muita atenção aqui. Não é qualquer errinho que vai anular um negócio, não. A lei é bem clara e exige 2 requisitos. Primeiro, o erro precisa ser substancial, ou seja, ele tem que atingir o coração do negócio. E segundo, ele tem que ser cognoscível, ou seja, perceptível pela outra parte. A pergunta é, uma pessoa comum, com uma diligência normal, no lugar do outro negociante, conseguiria notar que havia um engano? E aqui vai uma dica de ouro, daquelas para anotar e não esquecer mais. A doutrina moderna, que está consolidada lá no enunciado 12 do Conselho da Justiça Federal, diz que não importa mais se o erro era perdoável ou desculpável. O que vale hoje é o princípio da confiança. Se a outra parte podia perceber o engano, o negócio pode sim ser anulado. Então, se no erro a pessoa se engana sozinha, no dolo ela é enganada. O dolo é o erro provocado com malícia. É a astúcia, é o ardil, aquela maquinação para induzir alguém a fazer um negócio que, se soubesse da verdade, jamais faria. A vontade até existe, mas ela foi, digamos, envenenada por essa malandragem. E nesse ponto, é fundamental dominar a diferença entre o dolo principal e o dolo acidental. As bancas adoram isso. O dolo principal é a causa do negócio. Sem ele, o negócio simplesmente não aconteceria. A consequência? Anulação. Já o dolo acidental, ele atinge condições secundárias. O negócio aconteceria de qualquer jeito, mas em termos diferentes. E a consequência aqui é só indenização por perdas e danos. Seguindo em frente com os vícios de consentimento, a gente vai falar agora daqueles que envolvem ameaça e a exploração de uma situação de vulnerabilidade. Coação nada mais é do que ameaça. É aquela pressão psicológica que vicia a vontade. E aqui é muito importante diferenciar a coação moral, a vis compulsiva, que torna o negócio anulável, da coação física, a vis absoluta, onde nem vontade existe, o que torna o ato inexistente. O que a gente estuda aqui como vício de consentimento é a vis compulsiva, aquela ameaça que causa um medo real de um dano. E chegamos na pegadinha clássica que a gente falou lá no início. Olha só.
Para quase todos os vícios, o prazo de 4 anos para anular começa a contar da data em que o negócio foi celebrado. Mas na coação, não. A lei é expressa. O prazo só começa a correr no dia em que a ameaça termina. Esse detalhe é o tipo de coisa que você não pode, de jeito nenhum, esquecer na prova. Este quadro aqui responde à nossa primeira pergunta lá do começo. Lesão e estado de perigo parecem a mesma coisa, porque os dois envolvem uma desproporção no negócio, mas as causas e os requisitos são bem diferentes. E o ponto-chave, a virada de chave para diferenciar os dois, conforme diz o enunciado 150 do CJF, é o elemento subjetivo. No estado de perigo é obrigatório que a outra parte saiba da situação de perigo e se aproveite dela. Já na lesão, esse dolo de aproveitamento, esse conhecimento da vulnerabilidade do outro não é um requisito para configurar o defeito. Ok, agora a gente muda de prateleira. A gente sai dos vícios de consentimento e entra no chamado vício social. Aqui, a vontade que foi declarada entre as partes é real, ela é verdadeira. O problema é a intenção por trás dela, que é maliciosa, prejudicar terceiros. A fraude contra credores é aquele clássico cenário do devedor que, para não pagar o que deve, começa a se desfazer de tudo que tem. Ele doa, vende os bens, tudo para esvaziar o próprio patrimônio e deixar os credores a ver navios. Esse tipo de ato torna a transação anulável, claro. E para um credor conseguir anular esse negócio fraudulento, ele precisa entrar com a chamada ação pauliana. E para ter sucesso, ele vai ter que provar 3 elementos. Primeiro, o eventus damni, que é o prejuízo concreto, ou seja, a insolvência do devedor. Segundo, o consilium fraudis, que é o conluio, a má-fé entre o devedor e quem comprou o bem, e como regra geral, a anterioridade do seu crédito, ou seja, que ele já era credor antes da fraude acontecer. Chegamos na reta final, pessoal. Agora é o momento de consolidar tudo que a gente viu. Essa aqui é aquela parte para tirar um print mental e usar na revisão de véspera de prova. Grava bem este número. 4 anos. O prazo decadencial para pedir a anulação de um negócio jurídico com base nos vícios que a gente discutiu hoje é, como regra geral, de 4 anos. Simples assim. E essa tabela, olha só, resume tudo de um jeito bem visual e organizado. O ponto de maior atenção aqui é justamente ver a regra e a exceção lado a lado. Repare que, embora todos esses vícios levem à anulação e o prazo seja de 4 anos, o começo da contagem do prazo na coação é a grande exceção. O prazo só começa a contar quando a ameaça termina. Essa é a exceção que pode ser o diferencial na sua prova. E para a gente fechar, quero deixar uma reflexão, uma provocação para ir além do decoreba. A gente viu que todos esses defeitos podem levar à anulação do negócio, mas o direito, no fundo, sempre prefere salvar um negócio do que destruí-lo. Então, como que o princípio da conservação, que aparece lá no artigo da lesão, por exemplo, permitindo que a parte ofereça um suplemento no preço para salvar o negócio, como que esse princípio conversa com os outros defeitos? Pensar nisso eleva o estudo para outro nível. É isso. Espero que essa revisão mais densa tenha ajudado de verdade na sua preparação. Para não perder outras análises diretas e focadas em temas de concurso como essa, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Bons estudos e a gente se vê na próxima!